Boa tarde, gente querida, gente amada do Jornada Teológica, o seu programa não só de conhecimento, mas também de aprendizado espiritual. Então você aí que tem um interesse de aprender teologia de uma forma rápida, didática, mas não simplória, vamos ser profundo, mas de uma forma bem mais rápida e mais divertida também, faça parte de Jornada Teológica. Claro, não esquecendo aqui, estamos já nessa reta aí de final de ano, então nossos programas vão ter uma outra cara, tá bom? Até para ficar um pouco mais didático, mais tranquilo para vocês. Então hoje estarei aqui na segunda parte com o pastor João Marozzi, mas hoje ele precisou se ausentar, está com alguns compromissos, mas fiquem tranquilos que creio que próxima segunda vamos falar sobre isso. Mas já pegando um gancho do programa anterior, falando sobre igreja, sobre pastoreio jovem, hoje eu quero falar sobre igreja, gente. Mas claro que o fim de ano, eu sei que talvez foi um momento de tribulação, aflição, muita dificuldade para você nesse ano. Talvez teve momentos de choro, momentos que você às vezes até duvidou de alguns posicionamentos de Deus. Você até foi quase incrédulo, já falei nas minhas aulas, tome cuidado com isso. Duvidar é uma coisa, incredulidade é outra. Então, talvez foi um momento difícil. Então hoje eu queria falar um pouquinho sobre a história da igreja, mas também de uma forma bem engraçada e mais à vontade, tá? Então, antes de a gente começar, vou orar para que Deus abençoe nossa aula, possa realmente transbordar em cada um que está ouvindo e vendo também pelo Facebook, tá, gente? Estamos ao vivo pelo Facebook e depois, claro, você vai ter acesso à aula aí de forma mais prática através do YouTube, já com a aula gravada, tá bom? Vamos orar? Então pegue sua Bíblia, pegue seu caderno, sua caneta, seu café, sua água e vamos embora. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por essa tarde, te agradecemos, te peço pela vida de cada ouvinte, cada pessoa que tem se colocado para aprender do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, estar com cada pessoa e que hoje venha ser uma aula abençoada no Senhor. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, pedir ao nosso sonoplasta aí para soltar o vídeo e vocês que estão apenas ouvindo, fiquem tranquilos. Depois corre lá no Facebook para ver ao vivo, também depois no YouTube que vai estar gravado, beleza? O pregador disse: mas por enquanto nós pagamos aluguel. E para quem paga, quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera funcional, né? Tipo, todo ano você paga, mas é mensal. Quem dera funcional, né? Quem dera funcional, né? Quem dera funcional, né? Tipo, todo ano você paga, mas é mensal. Se faz de doido que o pau te acha. meu Deus, era pra ele falar anual e saiu foi um palavrão. Isso é o que dá colocar pessoas despreparadas para subir no altar. Tem até daqueles que se empolgam tanto e não têm o domínio próprio que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5 e quebra um púlpito que custa muito caro. Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do teu canal preferido. Sem dúvida nenhuma, Deus está muito triste e até abismado com o ser humano. Coisas assombrosas e demoníacas acontecem na igreja o tempo todo. São tantas que tem muitas delas que se tornam memes nas redes sociais. Se todos estiverem em seus lugares, eu faço a pergunta: estão todos preparados? Não pode rir. É muita heresia e comédia. Sai do meio que lá vem ele, o pastor He-Man, com seu cabelo manga de fiapo e sua espada de Grayskull. Pelos poderes de Grayskull. De vez em quando, baixa o Frank Aguiar nele e dá um gritinho. Au!
faz de doido que o pau te acha. De dança para evangélicos sedentários, aqueles que não fazem exercícios, estão acima do peso ou querem manter a forma. Mas quando você tá na Bahia, subiu? Ó, vem comigo. Eu não volto mais, você volta? Eu não, ó. Que eu sou. Vem comigo, ó. E 1 e 2, olha o refrão, vem comigo. Que demais! É, galera, interessante. Tem de tudo no meio gospel. Aí, de noite tá cansado da aula e não vai congregar. E quando as beatas não ensaiaram o hino? Ai, a Deus vós, em meu favor, veja uma mulher. Rogai a Deus vós, veja em nós converta, que a sua ira, a partir de nós, sede em meu favor, veja em soberana, livrai-me do inimigo, com vosso valor. Tu tá rindo aí, né? Não vale rir. Olha só o que esse pregador disse. Mas por enquanto nós pagamos aluguel. E para quem paga ou quem já pagou aluguel, sabe que é mensal, né? Quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. Quem dera fosse anual, né? Tipo, quem dera fosse anual, né? Tipo, quem dera fosse anual, né? Tipo, todo ano, misericórdia, mas é mensal. Te faz de doido que o pau te acha. Meu Deus, era pra ele falar anual e saiu foi um palavrão. Isso é o que dá colocar pessoas despreparadas para subir no altar. Tem até daqueles que se empolgam tanto e não têm o domínio próprio que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5 e quebra um púlpito que custa muito caro. Tem deles que passa de R$2.000. Em tudo que você colocar as mãos vai ser abençoado. Ainda que você tenha errado ontem, você vai reconstruir uma vida santa. Você vai reconstruir uma vida próspera. E todas as coisas da sua vida vão ser mudadas através daquilo que o Senhor fala na palavra dele. Das vossas mãos. Aleluia. Acho que eu me empolguei de novo. Das vossas mãos. O hino da casca de banana. A peruca ungida. Esse pastor fez teologia em Harvard. Abraão abriu o Mar Vermelho e Moisés estava de férias. Você pode ver que quando Deus falou para Abraão, olha, para de orar, estende o teu cajado e manda o mar se abrir. Abraão não duvidou, Abraão não reclamou, Abraão não murmurou. Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si que o mandato de Deus, o mar ia obedecer. Que quando Deus falou para Abraão, Abraão não murmurou. Sabe por quê? Que Abraão tinha dentro de si que o mandato de Deus, o mar ia obedecer. Mas uma heresia feita dentro da igreja Renascer. Muitos fiéis foram batizados ao mesmo tempo. Só que em vez de mergulhar, assim como o Senhor Jesus deu exemplo, o batismo foi feito com um balde de água. Talvez o pastor estivesse com preguiça de batizar um por um. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. E esse padre que tomou maracujina e tá calminho, calminho. Amém. Que Deus abençoe a todos e uma semana abençoada. Em nome. Cala a boca, quem abençoa sou eu. Cala a boca. Tudo é padre aqui? Eu não sabia não. Tem uma de padre e pada. Cala a boca. Receba a bênção de Deus. Quer a bênção ou não? Querem a bênção? Sim. Então, cala a boca, quem abençoa sou eu. Cala a boca. Tudo é padre aqui? Eu não sabia não. Tem uma de padre e pada. 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 Cala a boca. Receba a bênção de Deus. Quer a bênção ou não?
Querem a bênção? Sim. Esse outro aqui é irmão dele. Eu já avisei, não pode rir. Veja a unção da Rapunzel. A pastora diz que foi o Espírito Santo que mandou ela jogar o cabelo cheio de creme, talvez até uns piolinhos, umas lendas, na irmã. E ela é humilde. Veja aí. Eu vou fazer o que o Espírito Santo está fazendo, mandando eu fazer, amém? Se a senhora não crê, problema da senhora, mas eu vou fazer o que Deus está mandando. Em nome de Jesus, todo nódulo, e não volte mais. Pode deitar ela. Para quem não entende, Deus me usa muito na área de libertação, amém? Meus amados e amadas, agora veja o cúmulo. Pastor consagra a cachaça. Vejam só. O Renan Lima, ele disse assim: oi, no momento não tem água aqui do meu lado, só tem pinga. Posso colocar para fazer a oração? Renan, você pode. Você vai pegar esse copo de pinga e você vai colocar, e eu vou consagrar esse copo de pinga, e eu vou consagrar esse copo de pinga, e eu vou consagrar esse copo de pinga. E quando você tomar esse copo de pinga, tudo que tiver de ruim na sua vida vai ser queimado. E você vai começar se libertando dessa pinga. Pode ter certeza disso. Porque tudo que nós fazemos com fé é abençoado. Se você não tem copo com água, o que você tem aí é vodka, o que você tem aí é pinga, você tem aí é cachaça. Coloque aí do lado, pode pôr, eu vou consagrar, e o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Galera, interessante. Ele diz que ele consagra, para você ver o tanto que ele tem poder. Mas, no entanto, ele falou uma verdade, pois Deus nunca iria consagrar um copo de pinga, quanto mais 1 litro. Galera, interessante, eu tenho certeza que você riu. Pois é, a gente ri porque o negócio é hilário, mas na realidade é muita avacalhação com o evangelho. Isso é culpa do ser humano, que acredita em qualquer um. Querem saber só de cura e prosperidade. Meus queridos, vocês aí que estavam ouvindo e talvez não entendeu muito bem, fiquem tranquilos, mas eu vou explicar para os que estavam ouvindo, tá bom? É o seguinte, eu coloquei um vídeo, depois vai lá no Facebook, no YouTube, que vai ficar gravada essa aula. Eu coloquei um vídeo que é muito famoso no YouTube, muito meme de igrejas, de pessoas em prol do evangelho, ou falando que é o evangelho, infelizmente colocando o nome de Jesus na lama. Então, para os que estavam ouvindo aí, foi algumas cenas de algumas brincadeiras, né, algumas galhofadas nas igrejas. Tinham agora, inclusive, de um batismo, né, tava tendo um batismo ali numa igreja, mais de 30 pessoas, ou 50, acho que tinha bem mais, todas sendo batizadas, colocando a cabeça no balde de água. Também tinha uma outra cena de um pastor rodopiando, e ele acabou machucando algumas pessoas. Tinha a cena ali do pastor falando que Abraão abriu o mar vermelho, e ali com o cajado fazendo um movimento profético nas águas. Queridos, o que eu quis passar com esse vídeo? Uma, é para rir mesmo, é para dar uma relaxada. Mas, professor, essas coisas não é perigosa? Não, gente, perigoso é o que ele vai encontrar na eternidade. Lá em Apocalipse, perigoso é o que ele vai encontrar quando ele estiver perante ao Senhor e precisar mostrar, né, o fruto do teu trabalho aqui na terra. Esses vídeos aí servem, infelizmente, para a gente olhar e ver como que tá o mundo. Para realmente olhar e falar assim, rapaz, quando você achar que tá muito bonito na igreja, pode ter certeza que em outros lugares tem cristãos, irmãos em Cristo, passando por heresias e problemas muito grandes na igreja. E você aí talvez já foi de alguma igreja dessa. Talvez você já participou de alguma igreja que tem um movimento similar, né? Hoje ficou muito famoso alguns tipos de movimento. Eu creio que você já ouviu o termo pentecostal ou neopentecostal. São termos, né, teológicos que infelizmente foi para o lado pejorativo, coisa que não é, tá bom, queridos? O que é ser um pentecostal? É uma pessoa que acredita em Atos 2, que foi o Pentecoste. Eu sou pentecostal. Eu só não sou doido. O que é o doido? É inventar o que a Bíblia não fala, né? É ficar pulando, dando helicóptero, machucar pessoas, falar palavrão no meio do púlpito, contar histórias que não é bíblica. Isso é o exagero do pentecostalismo. Agora, pentecostal não tem nada de ruim,
é apenas acreditar em Atos 2 e nos dons do Espírito. Amém? Então quem acredita, fique em paz. Só que esse vídeo, queridos, claro que ali tá bem exagerado, você percebe ali toda a temática do cara falando para realmente ser pejorativo, para ser engraçado. Eu creio que essa não é nosso intuito, né? Difamar nenhuma igreja, mas mostrar como aí fora tá precisando de crentes maduros que querem aprender. Então eu tirei a aula passada para entrevistar um pastor, falar sobre o ministério pastoral jovem, e tô tirando essa aulas do final do ano, para realmente te alertar. Será que você valorizou os tempos que estamos aqui juntos, tendo aula de Apocalipse, aula de hermenêutica, aula de grego, hebraico, arqueologia? Será que você tem buscado se aperfeiçoar na palavra? Será que realmente você tem estado, né, um cristão apto, que sabe manejar bem as escrituras? Ou você está sendo como mais um que infelizmente pode errar, esquecendo alguma coisa, ou porque realmente não sabe? Ali no vídeo você pode perceber algumas pessoas esquecendo algumas coisas, mas olha como que é triste. Como que muitos crentes estão despreparados para o evangelho. Não sabe o que falar na frente de um púlpito, ou até mesmo num X1, né? Que é a famosa frase ali do 1 a 1. Você com mais uma pessoa evangelizando. Talvez você não sabe nem o que pesquisar na Bíblia. Vou falar o que para ela? Olha como que isso deveria nos assustar. Então se você entende isso, abre o seu olho. Talvez estamos vivendo uma nova era, não de informação, mas da desinformação. Mas vamos lá? Abra comigo sua Bíblia. Você que está em casa agora, tá tranquilo, relaxando. Já mandar um abraço aí para nossos alunos, Sandra, Dona Maria, Tiago, que tá ligadinho com a gente aí, Rafael Borges, também Carlyle Braga, nosso amigo aí também aqui da rádio, e vários outros que estão já mandando nosso alô aqui, que tá ao vivo, coladinho. E você aí que também, que não está ao vivo, mas está vendo essa aula gravada, ó, um grande beijo para você também, tá bom? O importante é a busca diária pelo conhecimento. Como eu digo sempre na nossa aula, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então vamos lá, pegue seu caderno. Já falei que o passaporte para essa aula não é o dinheiro, não é o conhecimento, mas é a palavra de Deus. Então já estou aqui com minha Bíblia aberta. Abra comigo em Atos capítulo 1. A gente vai ler um pouquinho hoje sobre a verdadeira igreja, né? Já tivemos um pouquinho de aula de história da igreja. Hoje vocês estão vendo que eu estou sem slide, não estou usando, porque realmente eu quero um bate-papo, né? Realmente algo bem interativo para que a gente entenda um pouco hoje sobre a igreja. E na próxima aula, eu creio que o pastor vai estar aqui, vamos falar sobre o Natal, juntamente ainda com a ideia de pastor e igreja, tá bom? Então vamos lá, Atos capítulo 1. Você que já abriu aí, estou com a versão NVI, tá? Ó, mandando um beijão aqui também, ó, para outra aluna nossa, Urânia. Ó, tá aqui falando que tá ligadinha, está gostando e tava rindo também dos vídeos e lamentando como que os cristãos, né, infelizmente estão nessa linha e estão achando que tá certo, tá, gente? Ó, vou mandar aqui para ela. Como eu sempre digo para vocês, quando vocês interagem, vocês também podem ganhar e ter acesso a livros, a cursos e a muito mais, tá bom? Claro que a gente está mais à vontade, não estamos tão formal hoje, não estamos usando os métodos que a gente usa normalmente nas aulas, mas os presentes não deixam de existir, tá bom? Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que ele foi levado aos céus e depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete vocês saber o tempo ou a data que o Pai estabeleceu para sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vós,
serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. Olha que belíssimo, gente. Quem escreve o livro de Atos é Lucas. Ele não foi discípulo direto de Jesus, mas andou com vários deles. Lucas também, já tivemos uma aula sobre evangelhos sinóticos, tá? Sinóticos é uma palavra do grego, significa sinópticos, que é a mesma visão. Ou seja, o que é os 4 evangelhos? A mesma visão de um relato. Não é uma biografia, tá? Mas é a mesma visão de um relato ou de um tema principal, que é Jesus Cristo. E Lucas, ele é interessante que ele, a maioria sabe a história dele, que ele é um médico amado, como está lá em Colossenses, né? Que diz que ele é um médico amado. Paulo, muito bonito, fala isso dele. Mas quando vamos para a arqueologia, a matéria que a gente estuda muito aqui junto com vocês, a gente descobre que Lucas, ele é um historiador, ele é um advogado da época, tá bom? Ele trabalhava nesses termos e, mediante a isso, ele tinha acesso a algumas coisas. Olha o que ele vai dizer. Eu pesquisei, né? Eu procurei com os apóstolos que estavam vivos, provas indiscutíveis. Então, ele é um perito, ele está ali trabalhando para dar um relato a Teófilo. Teófilo também é uma palavrinha do grego, theon, ou tel, né? Dependendo da versão, é Deus, e filéu é amigo. Então, aqui é um nome carinhoso, né? Amigo de Deus. Talvez pode ser um homem de verdade, ou a igreja que existia ali. E é interessante que ele continua dizendo assim, ó, que Cristo deu uma promessa à igreja, que ele viria, né, e deixaria ali o Consolador, que é o Espírito Santo. Só que olha o papel fundamental do Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, quando o Espírito Santo vem sobre eles, o papel predominante do Espírito Santo não é te dar poderzinho, mas é transformar você em uma testemunha. Testemunha é aquela que fala, é aquela que está disposta a passar algo tão pesado, tão doído, mas não vai parar o evangelho. Então é um mártir, né? É aquele que quer ir para a frente. E é interessante que ele continua assim, ó. Tendo dito isto, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então olha que legal, você tem aqui Jesus falando, né, que depositaria o Espírito Santo, e depois vocês percebem ali os anjos dizendo, ó, eu vou dar uma outra promessa. O mesmo Jesus que veio, que vocês estão vendo ir, voltará da mesma forma. Então, quando vocês estiverem lendo Apocalipse, como eu já falei, leia com essa visão. É um livro de esperança. O nosso Senhor vai voltar. Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. Mas vamos lá. Vamos dar um pulo bem curto aqui. Ó, vamos ver aqui, ó, enquanto vocês abrem aí. Quero que vocês abram comigo agora em Atos capítulo 2. Vamos lá. Atos capítulo 2. Mais aluno mandando oi aí, ó. Mandar um beijão pra Júlio. Júlio ali da Igreja Graça e Paz também. Arthur também, ó. Mandar um beijão. Uma galera que nos ouve. Vamos lá, gente. Atos capítulo 2 vai dizer assim, ó. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. E encheu toda a casa na qual estavam assentadas as pessoas. E viram que parecia liga de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitavam. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. E maravilhados perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens? Então vamos lá. A promessa que foi feita em Atos 1:8 se cumpre em Atos 2. É depositado o Espírito Santo e a primeira manifestação espiritual
é o dom de línguas. Eu sei que a gente ainda não teve essa aula, mas eu já pincelei. Existem 2 termos na teologia, no grego, que a gente vai chamar de xenolalia e glossolalia. Alalia, em latim, é fala, né? É literalmente a língua, a boca. Então, o que é a xenolalia e a glossolalia? É a teoria, né, que existem as línguas estranhas, que é a língua famosa, a famosa língua dos anjos, né? Que a gente vê Paulo supostamente falando, como também a língua idioma. Mas não vou entrar sobre esse mérito hoje, mas já vou bater o martelo aqui para vocês em uma coisa. A língua que é falada aqui é a língua idioma, tá bom? A gente vai perceber no texto, na perícope do texto, que existe várias nações aqui e cada um ouve na sua língua natal, enquanto os discípulos falam em hebraico. Ou seja, o Espírito Santo faz cada um ouvir em sua língua. Essa é a primeira manifestação espiritual. Mas o foco não é esse. Qual é o detalhe aqui, queridos? Essa igreja que está se iniciando, que foi com os 12, né? Agora Matias substituindo Judas. Essa igreja, ela vem num processo espiritual muito grande. Mas além do espiritual, acompanha para mim, versículo 42. Então ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e ao estudo de Cristo e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha como é que essa igreja está vindo e ela continua crescendo. A base dessa igreja é o estudo bíblico. Ela diz assim, ó, vai ter muito mais capítulos, 28 capítulos para ser exato, em Atos. Em cada finalzinho ali vai dizer assim, ó, e todos se reuniam de casa em casa para estudar a doutrina de Cristo e dos apóstolos. E todo dia eles estudavam as escrituras e oravam. Ou seja, o que falta para a igreja hoje é Bíblia, queridos. O que falta para a sua vida é domínio da Bíblia. Como eu já disse, será que você não se incomoda de abrir um livro de 2.340 anos, com mais de 40 autores, 3 idiomas, feito com mais de 7 versões até chegar na nossa em português, que teve vários percursos na história. O primeiro livro impresso em 1541, Johann Gutenberg, o criador da imprensa. Será que não te incomoda abrir e não entender o que você está lendo? Claro, já expliquei isso em uma aula, em hermenêutica. Existem 2 problemas. O analfabetismo funcional, que é quando eu não entendo o que eu leio, né, a falta da boa hermenêutica do português, como também, literalmente, não saber o contexto, nem histórico, nem cultural. Imagina, Senhor, fala comigo. Tenho devorado todos os palácios e destruído as fortalezas. Repreendido, isso aqui não é pra mim não. Vamos pra outra aqui. Vamos, isso aqui agora, hein? Eles voltaram para Jerusalém vindo do Monte das Oliveiras e dormiram. Senhor, fala comigo. Será que é coerente para um cristão agir assim, queridos? Será que é coerente para o cristão procurar qualquer coisa e falar assim, vamos lá. Fale o Senhor, o Deus Supremo. Convoque toda a terra, do poente ao ocidente, desde Sião. Nosso Deus vem. Hoje Deus falou que Ele vai vir na minha vida hoje. Será que é isso que Deus quer? Essa coisa rasa da Bíblia? Será que um livro, dependendo da versão, tá, gente? A minha deve ter umas 3.000 e poucas páginas, porque é de estudo, mas cada versão tem sua quantidade. Mas será que a maioria das Bíblias são bem grossas, né? Será que uma grossura dessa é para mim ficar lendo? Será que é só para eu passar a folha, fazer assim? Será que é realmente para isso? Será que não cria em seu coração que você, que se diz cristão, bate no peito? Já falei isso em aula de hermenêutica, eu vou repetir. Você já imaginou que você pauta o seu casamento, criação de filho, finança, num livro de 2.000 anos que você não tem nem certeza que é real? Professor, meu Deus do céu, virou ateu? Foi? Não, queridos, eu virei apologeta. Eu virei 1 Pedro 3,15. Estejam aptos para dar testemunho da sua fé a todos aqueles que pedirem, com mansidão, respeito e domínio próprio. O cristão precisa ter domínio das escrituras, queridos. Parem de dar círculo. Por que você acredita na Bíblia? Por causa do meu pastor. Por que eu acredito no pastor? Por causa da igreja. Por que eu acredito na igreja? Por causa de Deus. Por que eu acredito em Deus? Por causa da minha vida. Por que eu acredito na minha... E fica nisso. E aí o cristão hoje é taxado de burro, de falta de conhecimento, de leigo,
de que não sabe de nada, de quando fica encurralado, apela para a experiência pessoal. Eu já disse isso, tem uma regra de hermenêutica que já estudamos, regra 4 de hermenêutica. Não coloque sua experiência pessoal como Bíblia, mas é a sua experiência à luz da Bíblia, não ao contrário. Então pegue a tua experiência pessoal, eu sei que cada um já teve alguma coisa, coloque à luz da Bíblia, não faça ela de Bíblia. Então, queridos, hoje a gente tem no YouTube, a gente colocou um vídeo no YouTube, eu sei que talvez para alguns pode até parecer pejorativo, mas que pareça, é para você ver como é que é em volta as igrejas. E ó, no vídeo não tinha só igrejinha não, tinha igrejas de renome, igrejas grandes, de gente multimilionária, com doutorado e PhD, e ensinando idiotice. Porque você pega na Bíblia, um livro belíssimo, riquíssimo, a palavra de Deus em nosso coração, e as pessoas não dominam esse livro. E vai dar várias desculpas. Ah, é porque teologia é cara. Ah, é porque teologia é para pastor. Ah, é porque eu sou burro. Ah, é porque eu sou velho. Queridos, pode dar a desculpa que você quiser. Desculpa que você quiser. No grande dia, em Apocalipse, capítulo 22, se estiver diante do trono branco, dá desculpa não. Nem vai dar tempo. Lá eu gosto de um autor chamado C.S. Lewis. Talvez vocês conhecem, não pela parte acadêmica, mas pela parte infantil dele. Ele é criador do filme Crônica de Nárnia, né? Esse filme talvez você já assistiu e nem sabia que foi criado por um teólogo, e o filme inteiro é um tratado de teologia, mas para que o governo não descobrisse, ele tem feiticeira, aquelas coisas. Fique tranquilos que não é de descrente, tá? É C.S. Lewis, um dos maiores teólogos do século XX, e ele diz assim, ó: como que é triste o cristão dar tanta desculpa em um mundo que tudo é voltado para o cristianismo. Parece que é besteira o que ele falou, mas vamos lá. Com um clique, eu posso baixar aqui 200 Bíblias de graça. Porque talvez você vai dizer para mim, professor, eu não tenho dinheiro para gastar. Eu vou acreditar. Mas será que você não consegue baixar um livro em PDF de graça? Ah, mas porque eu não gosto de ler. Tá bom. Então, vamos ser mais justos com Deus. Fala assim, Deus, eu não quero, do que falar que não tem como. Tá escrito lá no cardzinho aí, ó, Jornada Teológica. Se eu não me engano, não tá escrito R$200. É ao vivo e de graça. Você tem aulas aqui de teologia que é dado na faculdade. Aulas que eu dou na faculdade, aulas que eu dou em igreja, aulas que pessoas dão, né? E que pagam caro para ouvir. E você tem ela gratuito. Hoje aqui não é aula de desabafo não, tá, gente? É realmente, como eu falei, como é o fim de ano, precisamos ser um pouco mais tranquilo, mais solto, né? Pra gente poder seguir uma ordem cronológica. E também lembrando que na próxima aula eu vou falar, né, como é que vai seguir nosso janeiro, nosso 2025, como é que vai ser a grade de matéria, o que a gente vai ter, tá bom? Mas é realmente, querido, só para dar um ânimo para vocês, não é aqui, não é exortação, até porque eu não sou disso, mas é para dar um ânimo de que todo mundo tá vivendo aí fora uma angústia, uma aflição. E as pessoas, quando olham para o cristão, ele pensa que nós temos a solução. E temos. Olha a grossura desse remédio. Aqui tem dor pra tudo, meu filho. Tem problema com o filho? Abre Provérbios. Ah, tô com problema no casamento. Dá uma abertura lá em 1 Coríntios. Você vai ver uns conselhos massa pra você, esposo. E esposa também. Como é que deve tratar os filhos. Dá uma abertura lá em Gálatas. Ah, tô passando dificuldade financeira. Dá uma abertura em Provérbios e Eclesiastes. O homem mais rico do planeta te dando conselho de finança. Ah, professor, mas é muito antigo. Por isso que tu tá do jeito que tá. Aí você pega empresário, coach, um bando de gente que nem crente é, pegando os princípios da Bíblia, aplicando e ficando bem. E só tu tá aí. Por quê? De novo, o livro mais importante que supostamente você diz, você não domina ele. E isso precisa nos assustar, queridos. Eu entendo o que eu sei hoje, o que alguns professores sabem, levou anos, custou. Mas você está tendo acesso. Você está tendo acesso pelo celular. Está tendo acesso pela rádio. Valorize esse momento. Mas talvez a palavra está muito dura. Vamos dar aquele intervalo. Bebam uma aguinha, um café. E não mate seu professor não, viu? Me ame ainda. Já voltamos, queridos. Dá aquela relaxada. E relaxa aí que vamos voltar com mais vídeo também. Beijo.
Babilônia preferiram ser queimados a ceder. Onde está aquele Daniel que me adorava? Onde está a santidade de José? Onde está o menino que matou o gigante? Onde estão os sucessores de Josué? Onde estão aqueles homens como Elias que deixaram tudo para me seguir? Como posso derramar do meu espírito se não encontro mais Elias e José? Mulheres corajosas como a rainha Esther. Chega de mentir pro coração, renove hoje a sua entrega, a sua fé. Nunca deixe de olhar pra Jesus e ver quão perfeito Ele é. Busca-me e você me achará. Eu quero abrir as janelas do céu só pra te abençoar. O Senhor quer de você oração, que você seja um verdadeiro adorador. Faça com Ele uma aliança, nunca perca a esperança, pois a vitória você vai alcançar. Onde está o menino que matou o gigante? Onde estão os sucessores de Josué? Onde estão aqueles homens como Elias que deixaram tudo para me seguir? Como posso derramar do meu espírito se não encontro mais Elias e José? Mulheres corajosas como a rainha Esther. Chega de mentir pro coração, renove hoje a sua entrega e a sua fé. Nunca deixe de olhar pra Jesus e ver quão perfeito Ele é. Busca-me e você me achará. Eu quero abrir as janelas do céu só pra te abençoar. O Senhor quer de você oração, que você seja um verdadeiro adorador. Faça com Ele uma aliança, nunca perca a esperança, pois a vitória você vai alcançar. Busca-me e você me achará. Gente querida, voltamos e, como eu falei, vou passar só mais um vídeo bem rapidinho que tem a ver com quem está falando. As igrejas estão negligenciando enquanto o diabo não está brincando de ser diabo. A gente teve aí um show em São Paulo com um ritual explícito de algumas coisas que a gente comentou na aula de Apocalipse. Então fica com esse vídeo aí rapidinho. Muitos nem sabem o que estão fazendo, mas hoje nós vamos mostrar aqui nesse vídeo aqui como foi esse ritual e o que foi dito lá. Peguei e fiz a dublagem aí para você poder entender, porque só legendado fica meio difícil, para você entender o que é que estava dizendo lá e o que é que essas pessoas concordaram quando aceitaram as palavras da inteligência artificial que estava lá no telão. Vamos ver como foi esse ritual, que já começa com uma figura
macabra feita por IA, né? Inteligência artificial. Veja. Pessoas de São Paulo. Esta noite é uma noite muito especial, pois vocês estão em solo sagrado. Sim. Sob seus pés está um conduíte Eldritch. Conduíte Eldritch, né? Esse conduíte aí é uma condução ao sobrenatural, uma condução ao mundo espiritual macabro, a coisas que muita gente tem desejo. Tem muita gente que tem desejo por coisas sobrenaturais, por coisas sinistras, por essas coisas aterrorizantes. Ele está falando de São Paulo. Hoje vocês vão ser conduzidos a isso. Vamos ver. Uma fonte de poder insondável. Um nexo onde o tecido da realidade é mais fino. Por meio desses caminhos antigos, acessamos forças que oferecem acesso a um lugar que chamamos de utopia. Um mundo além do nosso. Um reino de potencial infinito e transformação sem limites. Então ele falou aí que é para acessar uma fonte de poder insondável através de caminhos antigos. Esses caminhos antigos aí são os espíritos antigos, aqueles que têm, né, a sabedoria vinda de tanto da existência deles. Lembra que o Munra fala assim, o Munra dos Thundercats? Espíritos antigos do mal. Pois esses espíritos vieram de lá para cá, acumulando essa sabedoria no mundo e oferecendo poder e essa sabedoria para aqueles que gostam desse mundo sobrenatural, esse mundo que eles chamam de utopia, que é um mundo que até uma música que a banda fez, é um lugar macabro, um lugar sinistro, um lugar que eles... Meus queridos, como vocês puderam perceber aí no vídeo, temos realmente... o vídeo é muito longo, eu queria um outro vídeo, eu acabei não achando, mas depois com calma, pesquisa aí na sua casa, show em São Paulo com ritual satânico, e vocês vão perceber que esse show foi recente e é um dos indícios, né, de coisas que vão acontecer até 2030, famosa agenda do G20, e que vai ter algumas coisas que a gente já estudou em Apocalipse, tá bom? Mas, queridos, novamente nosso programa chega ao fim. Como eu disse, eu não quero que vocês tenham, né, um medo sobre a Bíblia, principalmente sobre Apocalipse. Vocês não tenham ali uma tristeza, que não tenha sido hoje um bate-papo triste, mas de incentivo, de que você vira esse ano de 2025 querendo, buscando a Bíblia, né, buscando estudar, e não dá desculpa, apenas acha a solução. Meu problema é tempo. Então, quando eu estou com tempo livre, o que eu tenho feito? Vamos buscar, não estou pedindo para você deixar de sair, deixar de assistir um bom filme, mas será que sempre tem que ser isso? Será que não tem um espaço para nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai? Tá bom? Também financeiro, hoje eu sei, pode ser um impedimento, mas tem várias coisas que é de graça, inclusive esse programa, que é toda segunda-feira, das 17 às 18 horas, Jornada Teológica, seu professor Eliel Delta. Então você aí, quer fazer parte, fica ligadinho no YouTube, Facebook e também na rádio web. Queridos, é sempre um prazer conduzi-los nessa jornada bíblica de aprendizado histórico, cultural e teológico pela Sagrada Escritura. Então, se você quer ser nosso aluno, quer fazer parte disso, também acesse aí ao nosso Instagram, @famíliadelta. Dá um oi lá, a gente tem lives, tem mais cursos, tem muita coisa, muito conteúdo para vocês também. E o nosso YouTube, DeltaCast, que é um outro podcast nosso em outro local, que também falamos sobre teologia, marketing digital e oratória, tá bom? Um grande beijão, até segunda que vem, que Deus abençoe a sua semana.